Na madrugada de 1º de abril de 2006, um jovem de 27 anos saiu para comemorar com amigos no centro de Columbus, em Ohio, nos Estados Unidos. Ele estava prestes a se formar em medicina, tinha planos para o futuro e, apesar de ter passado por recentes momentos difíceis, parecia animado naquela noite. O nome dele era Brian Shaffer, e depois de entrar em um bar chamado Ugly Tuna Saloon, ele simplesmente desapareceu, sem deixar rastros, pistas ou qualquer explicação lógica. Brian saiu de casa naquela noite acompanhado de 2 amigos. Eles decidiram ir ao Ugly Tuna Saloon, um bar muito popular entre estudantes universitários, localizado no 2º andar de um prédio movimentado. O lugar estava cheio, com música alta, muita gente entrando e saindo, como em qualquer noite comum de sexta-feira. As câmeras de segurança do prédio registraram Brian entrando no bar por volta da meia-noite. Ele conversa, ri, encontra conhecidos e parece absolutamente normal. Em determinado momento da noite, Brian se separa dos amigos e começa a conversar com 2 mulheres perto da entrada do bar. As câmeras registram esse momento com clareza. Depois disso, nada. Brian nunca mais foi visto. O detalhe mais perturbador do caso é o seguinte: o Ugly Tuna Saloon tinha basicamente uma única saída principal, exatamente onde ficava a câmera. As imagens mostram todas as pessoas saindo do bar naquela madrugada, exceto Brian. Ele entra. Ele aparece conversando, mas não aparece saindo, em nenhum momento. Quando os amigos percebem que Brian não atende o telefone, inicialmente acham que ele foi embora com alguém ou que simplesmente voltou para casa. Mas, com o passar das horas, a preocupação começa a crescer. No dia seguinte, ele não aparece no trabalho. Não atende ligações. Não responde mensagens. O carro dele continua estacionado no mesmo lugar. O apartamento está intacto. Carteira, documentos, roupas. Tudo está lá. A polícia inicia a investigação, acreditando que logo encontraria uma explicação simples. Mas cada nova busca só tornava o caso mais estranho. As câmeras do prédio inteiro foram analisadas, não apenas do bar. Saídas de emergência, corredores, escadas, elevadores, tudo foi revisado quadro por quadro. Nenhuma imagem mostra Brian deixando o local. Nenhuma. Equipes de busca revistaram o bar, o prédio inteiro, o telhado, áreas próximas, becos, lixeiras, bueiros e até o rio nas redondezas. Cães farejadores foram usados. Nada. Nenhuma peça de roupa, nenhum sinal de luta, nenhum indício de crime. Era como se Brian tivesse simplesmente evaporado dentro daquele bar lotado. Com o tempo, teorias começaram a surgir. Algumas pessoas acreditam que Brian possa ter usado uma saída de serviço pouco visível ou disfarçada. Outras acham que ele pode ter sido vítima de um crime dentro do bar e removido de alguma forma que nunca foi captada pelas câmeras. Há também quem defenda que Brian planejou o próprio desaparecimento, embora isso pareça improvável. Ele não levou dinheiro suficiente, não acessou contas bancárias depois, não usou documentos e nunca entrou em contato com ninguém. O contexto emocional de Brian também chamou a atenção. Poucos meses antes, a mãe dele havia falecido, e ele mantinha um relacionamento complicado com o pai. Ainda assim, amigos afirmam que ele estava empolgado com a formatura e não demonstrava a intenção de sumir. Não havia bilhetes, despedidas ou sinais de preparação. Anos se passaram, e o caso esfriou sem nunca ter sido resolvido. Em 2008, uma tragédia adicional. O pai de Brian morreu em um acidente. Mesmo assim, Brian não apareceu nem para o funeral. Para muitos investigadores, esse detalhe praticamente descartou a possibilidade de ele estar vivo e apenas escondido. Até hoje, o desaparecimento de Brian Shaffer é considerado um dos mais inexplicáveis da história moderna. Um homem entra em um bar cheio, com câmeras funcionando, testemunhas por todos os lados, e nunca sai. Nenhuma prova concreta foi encontrada, nenhum suspeito foi preso, nenhuma teoria conseguiu explicar tudo de forma convincente. O caso permanece oficialmente como desaparecimento sem solução, e a pergunta continua sem resposta. O que aconteceu com Brian Shaffer naquela madrugada? Ele saiu do bar sem ser visto?
Algo aconteceu lá dentro? Ou existe uma explicação que simplesmente nunca foi considerada? Até hoje, Brian Shaffer nunca foi encontrado. Nem vivo, nem morto. E talvez esse seja justamente o aspecto mais assustador dessa história. Se você gostou desse vídeo, não esqueça do joinha. E se gosta de conteúdos com casos criminais, não esqueça de me seguir.